Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu cresci com raiva da minha irmã Elisa. Nossa Senhora, ela era uma pedra no meu caminho. Por ela ser mais velha, o que dava a entender era que ela queria ser o centro das atenções. Não tanto com a mamãe, mas bastava o papai me chamar para brincar com ele, ela entrava na frente, esperneava e queria que a atenção dele fosse só dela. Meu pai não podia falar comigo, não podia brincar. E se ele estava sentado assistindo futebol e por acaso me chamasse para sentar ao seu lado, pronto, o mundo desabava. Porque a Elisa fazia um escândalo. Dizia que só ela podia sentar ao lado do pai. Meu pai ria e dizia: "Menina ciumenta você, hein, garotinha?" Nisso, eu saía para brincar no quintal e ela ficava com o papai assistindo. Mas a minha irmã não era uma criança feliz. Eu via que ela estava sempre triste pelos cantos. Minha mãe brigava, falava que ela tinha que ser mais sociável e que, na verdade, ela com aquele jeito parecia uma bruxinha. Minha mãe chamava a Elisa de bruxinha e eu via que a minha irmã ficava triste. E mesmo ela não deixando eu me aproximar do papai, eu tinha muita pena dela. Porque, ao contrário dela, eu era muito feliz. Eu me sentia a criança mais feliz do mundo e cheguei a pensar várias vezes que aquela tristeza era por conta de que ela queria o amor dos dois, mas só o papai era mais próximo dela. A minha mãe sempre ficava do meu lado. Eu acabei me apegando mais à mamãe, já que a Elisa era o xodó do papai. E assim a gente cresceu. Quando eu fiz 10 anos e a minha irmã 15, nossa mãe morreu. Ela teve um ataque fulminante na frente da Elisa. A minha irmã se sentiu culpada e gritava pelos 4 cantos que ela era culpada por tudo o que estava acontecendo. E principalmente pela nossa mãe ter morrido. Elisa teve um surto tão forte que ficou internada por um tempo. Meu pai a colocou num hospital psiquiátrico que, segundo ele, Elisa não estava bem das ideias e dizia coisa com coisa. Mas antes da Elisa ser internada, ela conversou com a nossa tia Romilda e pediu para ela cuidar de mim. E como a minha tia amava a Elisa, atendeu o pedido da minha irmã e me levou para morar com ela. Mas a tia comprou briga grande com o papai e ele só parou de atormentar a cunhada quando ela teve uma conversa séria com ele. Eu não sei o que eles falaram, porque naquela época criança não ficava no meio da conversa de gente adulta e por isso só vi quando meu pai se despediu de mim no portão e falou: "Logo, logo o pai vem te buscar, tá bom, minha filha?" E me deu um beijo e foi embora. Meu pai ficou desolado e eu fiquei com dó e até chorei para ir morar com ele. Mas de novo, a Elisa estava roubando a atenção do papai. Mesmo longe de nós, ela não deixava a gente viver uma relação boa entre pai e filha. Minha irmã ficou pouquíssimo tempo nesse hospital e logo o papai foi chamado para uma conversa e dias depois minha irmã estava de volta. Mas a relação dela com o meu pai nunca mais foi a mesma. Elisa saiu do hospital revoltada, não respeitava mais o papai, xingava ele. E como meu pai não suportava mais a convivência com ela, a pôs para fora de casa. Elisa e eu ficamos morando com a tia Romilda. E a minha irmã não era de ficar encostada. Ela era esperta e por isso foi logo arrumando um emprego. Ajudava a tia em casa, comprava roupa para nós.
Ela zelava por mim e sempre me perguntava se estava tudo bem. Depois de alguns anos, ela começou a trabalhar na prefeitura da nossa cidade e, quando se estabilizou, alugou uma casa para nós e nós nos mudamos. Antes de entrarmos na nossa nova casa, Elisa me disse: "Vamos combinar uma coisa? Eu te protejo e você me protege. Eloá, aprende uma coisa: família que se ama se protege." E aquelas palavras ficaram gravadas na minha cabeça. No primeiro dia que fomos morar somente nós duas, eu estranhei, porque a minha irmã era de pouca conversa, e como na casa da tia eu vivia no meio dos meus primos, eu não conhecia o comportamento da Elisa, e por isso demorou para eu me acostumar com o jeito dela. E quando eu realmente me acostumei e entendi a Elisa, eu tinha tudo com a minha irmã. Ela brigava e lutava por mim. E a visão que eu tinha dela foi mudando. Confesso que ela me surpreendeu. O problema era quando eu falava sobre os nossos pais. Elisa não gostava. Ela se sentia incomodada e dizia para eu olhar para frente e deixar o passado no devido lugar que ele deveria ficar. Nosso pai arrumou uma outra mulher e quando ele ligava para saber de nós, Elisa tomava o telefone da minha mão e dizia: "Estamos bem, obrigada", e desligava o telefone na cara dele. E eu a achava mal educada e várias vezes tentei falar para Elisa que não estava certo o jeito que ela tratava o papai, mas ela dizia: "Filha, esse homem aí, ó, não merece compaixão." Uma vez, ele apareceu em casa e eu, na minha inocência, abri a porta, fiz um café para ele. Era quinta-feira e a Elisa estava prestes a chegar do trabalho. Meu pai se sentou na cadeira e disse que sentia muita falta de nós e que gostaria que a gente não ficasse tão distante e que ele não estava entendendo o jeito da Elisa, porque ela era tão apegada e de repente as coisas tomaram um outro rumo. Papai chorou e eu fiquei com dó. Ele falou: "A sua irmã não é normal, ela está doente, tem problemas psíquicos e fica inventando coisas o tempo todo. Não confie nela. Abre o olho, minha filha, ela pode te matar dormindo." Meu Deus! Nessa hora eu congelei. Como assim? A minha irmã me matar? Falei que o papai estava exagerando e ele falou: "Depois não diga que eu não te avisei." No mesmo instante, minha irmã abriu a porta e deu de cara com ele. E eu vi a raiva tomar conta da Elisa. Ela me puxou para longe dele e mandou o nosso pai ir embora, sair da nossa casa e nunca mais aparecer. Os dois discutiram e meu pai falou que ia quebrar os dentes dela. E a Elisa disse que se ele se atrevesse, era um homem morto. Olha, foi feia a briga dos dois. E eu fiquei ali pelo meio tentando acalmar os ânimos. Mas não teve jeito. Ele foi embora dizendo que ela era louca, problemática e que homem nenhum iria querer ter uma mulherzinha feito ela. Meu pai também foi bastante desagradável e quando ele saiu, minha irmã caiu num choro sem fim e me fez prometer nunca mais deixar ele entrar dentro de casa e que ele não era digno da nossa confiança. Elisa me abraçou e não me largava. Ela chorava e dizia que me amava demais e que nunca iria deixar nada de ruim acontecer comigo. Tentei entender, mas ela falava coisa com coisa. Depois que se acalmou, minha irmã foi tomar banho e saiu do banho como se nada tivesse acontecido. E eu fiquei assustada, porque até há pouco ela estava num chororô só.
e comecei a pensar no que meu pai me disse e passei a trancar a porta do meu quarto à noite e comecei a sentir medo da Elisa e por isso escondi as facas da nossa casa. Eu temia que ela fizesse algum mal para mim, mas a Elisa só me enchia de amor, de carinho. Minha irmã pagou vários cursos, depois me ajudou a pagar as mensalidades da minha faculdade. Ela era muito carinhosa comigo e quando eu estava deitada assistindo TV no chão, ela se deitava ao meu lado, fazia carinho no meu cabelo, me beijava, cantava para mim. Mesmo eu, com meus 19 anos, ela me tratava feito uma irmãzinha. Nossa relação era de amor e carinho. Quando eu conheci o Alexandre, ela chamou nós dois para uma conversa. Fez centenas de perguntas para ele. Viu qual era a intenção do meu namorado e assim permitiu que nós namorássemos em casa. O Ale gostou da Elisa e disse que ela era uma irmã nota 1000 e que deveria conhecer alguém muito especial porque ela era merecedora. E eu concordei com ele. Por isso, todos os colegas de trabalho que eu via que combinava com ela, fazia questão de dar um jeito e apresentá-los. Mas a Elisa não queria ninguém e um dia ela me falou: Eloá, quer fazer o favor de parar de ficar tentando arrumar namorado para mim? Eu estou bem, minha irmã. Eu vivo bem comigo. Você e o Alexandre acham que realmente eu não percebo o que vocês fazem? Fiquem em paz, eu estou bem. Por isso, paramos de tentar arrumar pretendentes para ela. Me formei em Direito e no dia da minha formatura, minha irmã me deu um carro de presente. Eu não esperava por aquele presente. Confesso que chorei, mas a minha irmã dizia que eu merecia e que eu iria ter muito mais, que aquilo era só um começo. Quando Alexandre me pediu em casamento, eu enrolei, porque eu tinha medo de me casar e deixar a minha irmã. A gente fazia caminhadas juntas e um dia nesse nosso passeio, ela me falou que o Alexandre comentou que eu estava enrolando para marcar a data do nosso casamento. E ela gostaria de saber o porquê daquela enrolação, já que eu gostava tanto dele. E eu falei: porque eu não quero me casar e deixar você. Você tem sido uma irmã tão boa para mim, e se eu me casar, vai parecer que eu estou sendo ingrata e que eu estou te abandonando. Minha irmã não disse nada, só me ouviu. E quando eu fiquei em silêncio, ela também ficou. E quando estávamos próximos de voltarmos para casa, ela falou: vem aqui. Me levou até um banco numa praça. Nos sentamos e Elisa falou: desde pequena, eu sempre te amei. Te protegi, te poupei de tantas coisas que eu jamais queria que você sofresse o que eu sofria. Porque eu sabia que talvez você não conseguisse suportar, superar. Embora naquela época não parecia que eu te amava tanto ao ponto de nunca deixar o papai te tocar do jeito que ele me tocava. Nesse momento, as lágrimas começaram a escorrer pelo rosto da minha irmã, e ela mesmo não conseguindo falar, porque parecia que a voz dela estava presa. Ela disse: Eloá, o nosso pai abusava de mim. Desde quando eu tinha uns 5 anos de idade, eu sofri horrores, e ele me dizia que se eu contasse para nossa mãe, ele mataria todas nós. Por isso, quando eu comecei a entender as coisas, eu não deixava ele se aproximar de você, porque eu sabia que ele faria aquilo contigo também, porque um pedófilo é sempre um pedófilo.
e eu via como ele te olhava, a risada dele safada que eu já conhecia. Enquanto a minha irmã dizia, um filme foi rodando na minha cabeça. Elisa deixou a alma dela falar e se rasgou para mim. E disse que quando contou para nossa mãe o que estava acontecendo, porque ela não aguentava mais aquela situação. A mãe não acreditou e disse que ela era uma mentirosa e que o pai dela era um homem honesto, decente e jamais faria aquilo com ela. Mais uma vez, ela chegou do trabalho e viu o papai se masturbando para ela. Mamãe ficou tão nervosa que partiu para cima dele e os dois brigaram feio. E quando a briga acalmou e a mamãe percebeu que ela tinha falado a verdade, pediu perdão para minha irmã e no mesmo instante caiu dura no chão. Foi horrível. Elisa disse que não conseguia esquecer aquela cena e que ela mal conseguia dormir e que passava todas as noites em claro e que a vida dela era triste, mas que estava tentando colocar cor no seu mundo. Por isso, depois da morte da mamãe, se revoltou contra o pai, porque não queria mais que ele tocasse num fio de cabelo dela. E daí, o papai, não satisfeito, inventou que ela era louca e a internou. Mas com a ajuda de Deus, os médicos viram que ela era lúcida. Eu chorei com a minha irmã. Elisa disse que estava me contando tudo aquilo, não para me deixar triste, mas para eu saber que ela era forte e que ia conseguir viver bem. Nos abraçamos e eu não sabia o que dizer para minha irmã. Eu estava perdida com aquela revelação inesperada. Eu não conseguia entender como um pai era capaz de fazer aquelas loucuras insanas. Elisa me contou também que fazia terapia, porque o trauma a deixou com muito medo de se relacionar com homens. E ela não queria viver daquela maneira, porque nem todo homem era mau. Confesso que fiquei sem norte com aquela revelação. Voltamos para casa e minha irmã me pediu para não deixar de viver por causa dela e por causa de ninguém. Foi pro quarto dela e eu fiquei pensando em tudo o que ela tinha me contado. Não consegui dormir e passei a noite em claro. Depois disso, nos tornamos ainda mais amigas. E eu coloquei a Elisa em tudo na minha vida. Eu queria que ela participasse de toda a felicidade que havia. Minha irmã ficou tão feliz. Escolhemos juntas o meu vestido de noiva, toda a decoração e o lugar da festa. Minha irmã, eu e o Alexandre nos tornamos inseparáveis. E eu não chamei o meu pai para me levar ao altar. Entrei sozinha. No dia do meu casamento, a minha irmã conheceu o encarregado do Alexandre, o seu salvador, um homem dos 50 anos, separado, sem filhos e muito boa praça. De longe, eu vi que ela ficou muito à vontade e se deixou ser cortejada. Não comentei nada com ela, até para não deixá-la desconfortável, mas senti que a minha irmã gostou do homem. Me casei, fiquei uns dias fora, mas falava com a Elisa por telefone. Quando não era eu que ligava, era ela me ligando. Meses depois, a Elisa e o seu salvador começaram a sair. E um dia, os dois apareceram na minha casa de mãos dadas e a minha irmã contou que tinha aceitado o pedido de namoro do encarregado do meu marido. Salvador sabia deixar a Elisa confortável, sem contar que os dois formavam um belo par.
O tempo passou, eu engravidei, tive o meu primeiro filho, o Alan, depois o Anthony e, para nossa alegria, a minha irmã engravidou. Meu Deus, como a Elisa ficou uma graça de grávida! Sinceramente, ela ficou bem mais bonita do que eu. Minha irmã estava vivendo um sonho e no dia 20 de maio, a Camila veio ao mundo e encheu a vida da Elisa de mais cor. O mundo dela se tornou colorido, exatamente do jeito que ela sonhava. Minha irmã mudou, se tornou mais leve, mais alegre, mais viva e até conseguia falar do passado assim, sem medo. Um dia, o meu pai me ligou, dizendo que precisava conversar comigo e com a minha irmã, e que eu a convencesse porque era muito importante. Falei com a Elisa e a princípio ela se recusou, mas não sei o que deu que ela mudou de ideia. E fomos na casa dele. Chegamos lá, fomos informadas pela mulher dele que o nosso pai estava com câncer e que o estado dele era gravíssimo. Realmente, o meu pai estava bem debilitado. E quando nós ouvimos, nem acreditamos que era ele. Nosso pai estava deitado na cama, magro, pele e osso, e muito envelhecido. E eu senti pena do estado dele. Nosso pai pediu para nos aproximarmos. Elise e eu, de mãos dadas, chegamos bem pertinho dele. E ele falou para nós nos sentarmos ao seu lado. E quando nos sentamos, ele começou a chorar. E eu não aguentei e chorei também. Elisa não se comoveu e ele pegou na mão dela. Minha irmã tentou se levantar, mas ele pediu pelo amor de Deus que só precisava do perdão dela. E ele continuou: me perdoa, minha filha, por todo o mal que eu fiz a você. Eu não tenho nem como me explicar diante da monstruosidade que eu fiz. Elisa, eu sei que a minha obrigação era te proteger, zelar por sua vida, mas eu fiz tudo ao contrário. Errei. Não teve um dia que eu não me puni. E eu sofro até hoje por tudo isso. Minha vida é um inferno e eu vivo um inferno interior. A minha consciência me condena todos os dias e eu não sabia e nem sei como consertar toda essa situação. Será, minha filha, que você pode me perdoar? Elisa não se segurou e começou a chorar. Botou para fora tudo que a machucava. Foram tantos desabafos e os dois tiveram uma conversa. E no final, a minha irmã perdoou o nosso pai e ainda conseguiu abraçá-lo. E no dia seguinte, tivemos a notícia de que ele tinha partido. Minha irmã se libertou e hoje é uma mulher que ajuda outras mulheres. E eu admiro a Elisa por tudo que ela foi e por tudo que ela é.